Hoje eu vou falar com você sobre sonhos à luz da Bíblia. Eu vou te ensinar 4 coisas importantes sobre este assunto. O que são sonhos? Qual é a origem dos sonhos? De onde eles vêm e como eles surgem? E principalmente, como identificar se um sonho é natural ou se é uma revelação de Deus, se é Deus querendo falar alguma coisa com você. E para isso nós vamos precisar ler um texto sagrado. Abre a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Gênesis 37, vamos ler o que está no versículo 5. E sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, e por isso o aborreciam ainda mais. José era o filho preferido de Jacó. O amor e essa preferência notória do pai provocou uma inveja muito forte da parte dos irmãos. Perceba que o texto diz que depois que José sonhou e contou os sonhos para os seus irmãos, eles o aborreciam ainda mais. Quer dizer que depois que José sonhou e contou o sonho para os irmãos, a inveja aumentou. Por que a inveja aumentou? Só por causa de um sonho? Você imagina se a pessoa não tem inveja de você e de repente você conta um sonho para ela e ela passa a te invejar só porque você sonhou? Ou se a pessoa já tem inveja de você e de repente você conta um sonho para ela e ela passa a te invejar mais ainda, só porque você contou um sonho. O que tinha de mais nesse sonho? A questão é que aquela família, meus amados, entendia muito bem o significado de sonhos. Por muitas vezes, diversas vezes, Jacó contou para os seus filhos como Deus falou com ele através de sonhos. Como Deus falou com o seu pai Isaac. E como Deus falou com o seu avô Abraão através de sonhos. E todos esses sonhos se cumpriram detalhes por detalhes. Agora vem o jovem José, que já é o preferido do pai. Os irmãos odiavam isso. O José tem um sonho, acorda eufórico, porque é um sonho revelador. Ele acorda eufórico, ansioso, e vai correndo contar o sonho para os seus irmãos. O que foi uma péssima ideia. Se você me permite, deixa eu te dar um conselho. Nunca conte os seus sonhos para quem te suporta. Às vezes, quem te ama já é difícil entender os seus sonhos. Que dirá as pessoas que convivem com você só porque te suportam. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Ninguém sonha porque quer. E ninguém sonha o que quer. Ninguém tem controle sobre os sonhos. O ser humano não tem esse controle. Eu me lembro que quando eu era jovem e morava com os meus pais, às vezes eu brincava com a minha mãe, e quando estava chegando a hora de dormir, eu falava assim: mãe, eu vou dormir agora. A senhora sabe onde está aquela calça nova, que eu quero vestir aquela calça para dormir? E aquela camisa nova que eu gosto bastante, a senhora sabe onde está? Porque eu quero dormir, eu quero usar aquela camisa para dormir. Aí minha mãe falava assim: ô garoto, você quer colocar roupa nova para dormir? Deixa para colocar roupa nova para você sair. Aí eu dizia assim: mãe, que se eu sonhar que eu estou numa festa, eu já vou chegar arrumado. E de vez em quando eu fazia essa brincadeira com a minha mãe. Mas quem dera que nós tivéssemos esse controle, né? Você não tem o controle se vai sonhar, o que você vai sonhar. Você simplesmente dorme, às vezes você sonha, às vezes você tem pesadelo, às vezes você tem sonhos bons, às vezes você tem sonhos ruins, e às vezes você não tem sonho nenhum. Mas o que são sonhos? Nesta mensagem, eu vou te mostrar que existem 5 tipos de sonhos. Se você puder anotar, anote para você não esquecer. Os 2 primeiros estão na esfera natural, são humanos.
E os 3 últimos estão na esfera espiritual. E o último, o 5º, é o mais poderoso de todos. Então fique atento ao que o Espírito Santo vai te ensinar, para que você não se esqueça. São 5 tipos de sonho. O primeiro tipo de sonho, no subconsciente do sonhador, são projetadas imagens do dia a dia. No sonho de José, ele sonhou que estava no campo, trabalhando. Era o que ele fazia todos os dias. Imagina que você é um motorista, trabalha 6 vezes na semana, dirige a semana inteira, dirige o dia todo. Quando chega a noite que você consegue descansar, consegue dormir um pouco, é natural sonhar que está no volante. Imagina que você é um professor ou uma professora, dá aula o dia inteiro, dá aula para várias turmas. Quando chega a noite, você vai dormir, você acaba sonhando que você está dando aula, acaba sonhando que você está aplicando prova, ou que você está escrevendo no quadro. Isso é normal, não tem nada de espiritual nisso. São imagens do dia a dia que você faz com muitas repetições, que são projetadas no subconsciente do sonhador enquanto ele está dormindo. O segundo tipo de sonho é provocado pelas preocupações do sonhador. Se você puder anotar, anote. Eclesiastes está escrito que os muitos sonhos são das muitas preocupações. A neurociência, a psicologia e a Bíblia concordam nisso. São sonhos que surgem em tempos de ansiedade, medo e estresse. Deixa eu te dar um exemplo. Você está endividado há 1 ano, ou melhor, desempregado há 1 ano, está endividado, está devendo 3 meses de aluguel, está com 2 contas de energia vencidas. Você fica preocupado, é natural que uma pessoa nessa situação fique preocupada. E você fica imaginando que a qualquer momento vão chegar na tua casa e vão cortar a energia. Ou fica imaginando que a qualquer momento você vai ser despejado e você não sabe para onde ir. Nessa situação você mal consegue dormir. Quando chega a noite e você finalmente consegue dormir, você acaba sonhando que está sendo despejado. Acaba sonhando que estão cortando a sua luz. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Isso é o reflexo de uma mente sobrecarregada e preocupada. É como se fosse o eco da tua alma que é refletido no seu sonho, porque você está muito angustiado. É por isso que Deus nos convida a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Quando você entrega as suas ansiedades nas mãos de Deus, por mais que você esteja aflito, por mais que você esteja angustiado, você consegue ter a paz que excede a todo entendimento. Como disse o salmista Davi, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Entrega toda a ansiedade nas mãos de Deus, e mesmo em momentos de aflição, você vai deitar em paz e você vai dormir em paz. Mas há sonhos que ultrapassam o natural. São espirituais. E é isso que eu vou falar para você agora nesse próximo ponto. O terceiro tipo de sonho é a revelação divina. Nem sempre com o servo, mas sempre com propósito. Às vezes Deus fala com o ímpio através de um sonho. A questão é que o ímpio, ele não tem a revelação do sonho. Então ele tem que procurar um servo de Deus ou uma serva de Deus para trazer a interpretação do sonho para ele. E aí que você vê a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Você está entendendo? Deus, ele pode falar com o ímpio através do sonho, porque Deus tem acesso ao ímpio, ao coração, à mente, o subconsciente do ímpio. Mas o ímpio não tem acesso a Deus porque não tem Jesus Cristo. E aí ele precisa de um servo ou uma serva de Deus para intermediar e trazer a revelação para ele. Pastor, você me mostra isso na Bíblia? Claro. Veja o exemplo de Nabucodonosor.
Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Era o homem mais poderoso da sua época. Certa vez ele foi deitar à noite e foi descansar. E acabou pegando no sono. E ele teve um sonho. Era um sonho revelador. Quando ele acordou, seu espírito ficou aflito, querendo descobrir qual era a revelação daquele sonho. E ele mandou reunir todos os sábios, os conselheiros da Babilônia, e disse: eu tive um sonho. E eu estou sentindo no meu espírito que esse sonho não é natural, tem alguma comunicação divina, e eu preciso saber o que eu sonhei. Me digam a interpretação. E os sábios disseram: conte-nos o sonho, que nós vamos dizer a interpretação. Aí o rei disse: aí que está o problema, eu não lembro. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e me digam qual foi a interpretação dos sonhos. Os sábios ficam sem saída. E eles pedem um tempo para o rei para que possam se reunir e trazer uma interpretação para o rei. Se reuniram, voltaram, e o rei perguntou: e aí, vocês têm a interpretação? Eles disseram: conte-nos o sonho, meu rei, e nós diremos qual é a interpretação. O rei ficou furioso e disse: eu estou vendo que vocês estão querendo me enganar. Vocês estão querendo ganhar tempo e me enrolar. Vocês são sábios, vocês são conselheiros, e não conseguem resolver esse problema, então não preciso de vocês para nada. Eu vou mandar matar todos vocês, vou mandar matar a família de vocês, e vou mandar colocar fogo na casa de vocês, já que vocês não têm a interpretação do sonho. E o rei foi lá e assinou um decreto para isso. Daniel era um dos sábios, mas era servo de Deus, né? E ficou sabendo. Quando Daniel ficou sabendo dessa situação, desse decreto para matar todos os sábios, ele foi correndo na presença do rei, pediu um tempo para ele orar, para convocar o Senhor, invocar o Senhor. O rei deu um tempo para ele. Ele chamou seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, pediu para eles orarem. E é bom você ter amigos e amigas de oração, né? Pediu para eles entrarem no propósito de oração, e Daniel entrou na presença de Deus e foi orar. Quando Daniel entrou na presença de Deus e foi orar, se cumpriu a palavra que diz: Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus falou para Daniel o que foi que o rei sonhou e ainda entregou a interpretação do sonho. Aí você vê a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Outro exemplo que eu quero dar para você é o caso de Faraó. O Faraó teve 2 sonhos. Ele sonhou com 7 espigas boas e 7 espigas murchas. Sonhou com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Quando ele acordou, ele lembrava do sonho. Ele sabia que aquele sonho era uma revelação divina, mas ele não sabia o que aquele sonho significava. Ele precisou de um homem de Deus, para quem Deus deu a revelação. Diga comigo, José. Então ele deu o sonho, presta atenção aqui que você vai ver onde você se encaixa nisso. Ele deu o sonho para Faraó, mas deu a revelação para José. Amém? E por que Deus deu aquele sonho para Faraó? Porque era algo que estava para acontecer. Aquela carestia do Egito tinha que acontecer, de qualquer forma ia acontecer. Deus mostrou anteriormente que era para que o Egito se preparasse para aquele momento. Tem coisas que vão acontecer, não tem jeito. E Deus já mostra para você antes, Deus já te dá sinais antes, que é para que você se prepare para o que está por vir. Amém? Tome posse disso, você não vai ser pego de surpresa. Deus vai te revelar, Deus vai te dar sinais, Deus vai falar com você em sonhos, para que você se prepare para aquilo que está por vir. Está tomando posse então? Amém? O quarto tipo de sonho. O quarto tipo de sonho é um meio de comunicação direta entre Deus e os seus servos. No livro de Números, capítulo 12, nos fala que Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se rebelaram contra Moisés e começaram a falar mal de Moisés pelas costas na tenda de Arão ou na tenda de Miriam. Foi na tenda de um dos dois.
O texto não revela em que tenda foi, mas estavam dentro de uma tenda. O Senhor ouviu que eles estavam falando mal de Moisés e não gostou nada disso. O Senhor desceu numa chama de fogo, mandou chamar Arão, Moisés e Miriam. E os três ficaram na presença do Senhor. E Deus disse assim: se houver profeta entre vós, está em Números capítulo 12, versículo 6. Eu, o Senhor, me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele e não de figura. Amém? Mas eu quero que você fique aqui nessa primeira parte. Quando Deus diz, em sonhos falarei com ele. Então Deus usa os sonhos para falar com os seus servos. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Vou dar outro exemplo para você. Mateus capítulo 1, versículo 20 nos fala. E quando José soube que a Maria estava grávida, ele se programou para abandoná-la. Porque naquele tempo era assim. A Maria estava desposada com José. Era um compromisso sério, sabe? Era mais sério do que um noivado hoje em dia. E a Maria, quando ela engravidou, o José achou que ela tinha traído ele. Era como se fosse um adultério de um casal casado mesmo. Para eles tinha esse peso. E qual era a punição neste caso? A Maria teria que ser apedrejada. Se o José dissesse que a Maria estava grávida e o filho não era dele, a Maria teria que ser apedrejada. O José amava a Maria, estava se sentindo traído porque achava que ela tinha engravidado de outro homem, mas ele não queria o mal dela. Então o que ele pensou? O que ele pensou? Vou fugir de madrugada, vou abandonar a Maria, vão pensar que eu engravidei a Maria e não quis assumir o filho, e então não vão apedrejá-la, ela vai sobreviver. Vai ser a única forma que eu tenho de salvar a Maria. José era um bom homem, né, gente? Deus escolheu a pessoa certa para ser o padrasto de Jesus, né? E José estava se programando para sair de madrugada, foi dormir. Naquela noite, o anjo apareceu num sonho e disse para ele: José, não temas receber a Maria. Não abandone ela, ela não te traiu. Porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Glória a Deus. Quando José acordou, ele viu que foi Deus que falou com ele no sonho, e ele não abandonou a Maria. Amém? Agora eu quero que você vá comigo em Atos 2, por favor. Atos capítulo de número 2. Acompanhe comigo que está no versículo 16. Atos dos Apóstolos. Quando você encontrar, diga amém. Capítulo 2. Pedro aqui vai mencionar a palavra que foi dita pelo profeta Joel. E olha o que diz a palavra. Eu estou em Atos 2, versículo 16. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Não é Pedro que diz e nem é o pregador que está dizendo. Foi Deus quem disse. Que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Quer dizer, todo ser humano. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos jovens terão visões. E vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Olha que coisa tremenda. Sonhos não está entre os dons do Espírito Santo, nem entre os frutos do Espírito Santo, mas é uma manifestação do Espírito Santo. Tome posse desta palavra. Olha que coisa tremenda. O Espírito Santo dá visão a jovem. Normalmente, jovem não tem muita visão.
Por conta da inexperiência, da imaturidade, ele não tem muita visão. E normalmente o idoso já não tem muito sonho, porque já viveu muita coisa. Mas o Espírito Santo, ele dá visão ao jovem e ele também dá sonhos ao idoso. Independentemente da sua faixa etária, o Espírito Santo sempre te coloca no propósito de Deus. O Espírito Santo sempre se manifesta na tua vida, seja você jovem ou seja você idoso. Ele te faz sonhar e ele realiza sonho. Glória a Deus. E o quinto tipo de sonho é o mais poderoso de todos. O quinto tipo de sonhos é aquele que revela os sonhos de Deus, os projetos de Deus na vida do sonhador. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus disse assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe o que pensa a nosso respeito, e sabe muito bem, como ele disse. E ele sabe o projeto que ele tem para o nosso futuro. O problema é que muitas vezes nós não sabemos. Não sabemos o que Deus está pensando. Não sabemos o que Deus está pensando a nosso respeito e nem sabemos o que Deus tem planejado para nós. A maior parte das pessoas não sabe o que Deus tem planejado para elas. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Em Isaías 55, no versículo 8, está escrito que os pensamentos de Deus são muito maiores e superiores aos nossos. Então o que Deus faz? Através do sonho, Deus nos mostra o que Ele tem para nós, para que nós possamos alinhar a nossa vontade com a vontade dEle. Você está entendendo? Porque imagina, se Deus está indo para a direita, você vai para a esquerda? Se Deus tem um projeto, você tem um projeto diferente? Então Deus encontra uma forma, e o sonho é uma das formas que Ele usa, de mostrar para você, nem sempre de uma forma totalmente clara, mas de mostrar para você, dar sinais para você daquilo que Ele tem preparado para o teu futuro, para que você possa descobrir o que Deus tem para você e alinhar a tua vontade com a vontade dEle. Quem está me entendendo até aqui, então, diga glória a Deus. Há mais ou menos 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, eu tive um sonho quando eu era cooperador na sede regional da Paz e Vida em Niterói. Estava começando na obra naquele tempo. E eu me lembro que certa noite eu tive um sonho. Eu sonhei que uma pessoa fez uma doação para a igreja e doou um lote, um terreno muito grande para a Paz e Vida. E nós ficamos muito felizes porque uma pessoa tinha feito uma doação de um terreno e nós íamos construir uma igreja da Paz e Vida lá. E naquele tempo o pastor da igreja era o pastor Daniel Palharim. E nesse sonho o pastor Daniel reunia todos os obreiros. Essa igreja tinha muitos obreiros, mais de 100 obreiros. E ele reunia todos os obreiros e dava notícia que a igreja havia ganhado aquela doação, aquele terreno como doação. E nós é que iríamos fazer a obra. E reuniu todos os obreiros, entramos em vários carros e fomos até o terreno. Era uma subida tão íngreme, mas tão íngreme, que chegava um ponto que nós tínhamos que descer do carro e subir a pé, porque os carros não conseguiam levar a gente. O carro só levava as ferramentas. Quando chegava lá no topo, era um lugar tão bonito, gente. Quando chegava no topo, nós descíamos uma escada em espiral, era uma escada branca. Eu me lembro como se fosse hoje, já faz 20 anos, hein? Quando o sonho é de Deus, pode passar anos, você não consegue esquecer de jeito nenhum. Fica sempre na sua memória. E quando nós chegávamos no final da escada, começávamos a nos distribuir para fazer a obra, né? Separando ali as equipes. E de repente chegava o empreiteiro, esse era o único que não era obreiro da igreja. Era um empreiteiro que chegava e dava uma má notícia. E ele dizia assim: gente, infelizmente não vai dar para construir aqui não. A estrutura não é boa,
essas colunas aí, elas não podem ser aproveitadas, e havia muitas colunas, havia uma estrutura muito grande. Só que aquela palavra não entrava no meu coração, eu não aceitava aquela palavra, aquilo não entrava no meu espírito. E de repente eu vi que da terra saía vergalhão muito grosso, vergalhão de 1,5 polegadas, como se fosse uma raiz de árvore, e entrava em todas as colunas. E uma voz me dizia assim: olha debaixo da escada. E eu olhei embaixo da escada, havia uma portinha, parecida com isso aqui, olha. Onde está essa caixa aqui? Só que tinha uma portinha. E quando eu abri aquela portinha, tinha 2 ferramentas. Uma marreta e uma talhadeira. E eu pegava aquela marreta, aquela talhadeira e ia picotando as colunas devagarzinho, com cuidado. E eu observei que as colunas estavam com uma estrutura muito boa. Estavam desgastadas por fora, mas a estrutura era muito boa. Então eu dizia para todos assim: gente, tem uma boa notícia. A estrutura é boa, pode construir. Aí os presbíteros começaram a reunir os obreiros, dividindo por equipes. E uma equipe era para alvenaria, outra equipe era para bater massa, a outra equipe era da elétrica, a outra equipe era do acabamento. E todo mundo começou a trabalhar, só que eu mesmo, que estava tendo o sonho, eu ficava de fora. Eu não estava em equipe nenhuma. Aí isso me entristeceu no sonho, e eu falei com Deus assim no sonho. Falei: Senhor, eu quero trabalhar também, eu também quero ajudar. Por que eu não estou em equipe nenhuma? E Deus me falou no sonho: porque você não vai ser só de uma equipe. Você vai ser servo dos servos. Você vai servir a todas as equipes. E você vai ajudar todos em todas as equipes. E logo em seguida, eu acordei. Quando eu acordei, eu já entendi que aquele sonho era de Deus. E Deus estava me revelando que Ele me chamou para ser servo. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Deus estava me revelando ali que eu não ia servir apenas uma equipe, mas eu ia servir a todos. 10 anos depois, esse sonho se cumpriu. Eu fui pastor daquela mesma igreja, sede regional de Niterói. Todos aqueles obreiros que estavam comigo naquele sonho, eu fui pastor de todos eles e servi a todos eles, servi a todas as equipes e servi aquela igreja. Quando o sonho é de Deus, quando Deus te mostra um sonho, pode passar quanto tempo for, o diabo não vai poder impedir, o tempo não vai poder apagar, vai se cumprir aquilo que Deus te mostrou. Glória a Deus. Quem está tomando posse, então, diga amém. Quero que você venha comigo aqui na palavra, já estou terminando. Gênesis capítulo 28. Deixa eu te mostrar isso na Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 28. Acompanhe aí comigo que está no versículo 12. Acharam? É o primeiro livro da sua Bíblia. E sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus. Eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que está deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar!
Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Deus aparece no sonho de Jacó, revela o futuro que ele tem para Jacó. Jacó acorda e ele faz um voto com Deus, e tudo que Deus falou naquele sonho se cumpriu, minha gente. Deus fala em sonho, mas Deus também realiza sonho. Amém? Agora, uma coisa importante que eu quero que você saiba antes da gente terminar. Deus ainda fala em sonhos, sim, mas não com tanta frequência como no Antigo Testamento. Pastor, Deus nunca falou comigo em sonho. Não se preocupa, não. E Deus continua falando em sonhos? Continua. Mas não com tanta frequência como no Antigo Testamento. Porque hoje, nós temos a palavra revelada. Você está entendendo? Sim ou não? Hoje ele nos guia através da palavra revelada. Salmo 32, versículo 8, Deus disse: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves andar. Guiar-te-ei com seus olhos. Hoje você é guiado através da palavra e através do Espírito Santo, que testifica com teu espírito que você é filho e que você é filha do Deus Altíssimo. Por favor, fique de pé. Romanos 8,14 está escrito: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Você quer ser guiado pelo Espírito Santo? Amém ou não amém? Prefere você guiar você mesmo? Você prefere ser guiado por horóscopo? Ou você prefere ser guiado pelo Espírito Santo? Para ser guiado pelo Espírito Santo, tem que ser filho de Deus. E só existe uma forma de se tornar filho de Deus: é se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Porque todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você ainda não entregou a tua vida para Jesus e quer fazer isto hoje, o reconhecendo como Senhor e Salvador da tua vida, então ergue a tua mão direita assim para o céu bem alto, que nós vamos orar para você. Quer entregar a tua vida para Jesus? Está entregando a vida para Jesus, meu amigo? O senhor aqui na frente está entregando a vida para Jesus? Então vem aqui que eu quero orar pelo Senhor. Se aproxima aqui do altar. Consegue chegar aqui? Você está firme com Jesus? Estende as mãos aqui para frente para orar por Ele.